tem nada errado com o estresse. Nós convivemos com estresse. Estresse faz parte da vida moderna. Para você harmonizar a sua vida, o segredo é você fazer igual o golfinho. O que o golfinho faz? Ele pega o estresse e ao invés dele ter breakdowns, ele tem breakthroughs. E ao invés dele ter pressão alta, reumatismo, envelhecimento precoce, ele usa esse estresse para criar. Mas se esse estresse passar um pouco demais e você não souber controlá-lo, é igual aquela pedrinha que você coloca no sapato. Coloca uma pedrinha bem pequenininha de areia no seu sapato, dentro do seu sapato, e vai andar durante o dia. No final do dia você me conta o que aconteceu. É apenas uma pedrinha, é uma coisinha à toa, mas faz uma diferença enorme. Às vezes um pequeno estresse que você carrega cronicamente pode fazer uma tremenda diferença na sua vida. Então o que eu quero que você aprender a harmonizar a sua vida, você tem que aprender a relaxar. O relaxamento é fundamental, porque o seu hemisfério direito, ele só trabalha quando você está relaxado. Se você tiver com a musculatura contraída, o hemisfério direito não entra em atividade. E você sabe, o hemisfério direito é a fonte da criatividade. As grandes descobertas no mundo ocorreram graças ao hemisfério direito. Então o relaxamento é fundamental para você descobrir novas coisas. E você não precisa ter muitas grandes ideias na vida, não. Às vezes você tem uma ideia boa, é o bastante para o resto da vida. Não é verdade? Você sabia que se faltar oxigênio ao cérebro, imediatamente o cérebro desmaia? É importantíssimo. O cérebro representa 2% do peso do seu corpo e consome 20% do oxigênio que você respira. Você vê como é que ele usa o oxigênio. Se faltar oxigênio ao cérebro, imediatamente o cérebro desliga. Por quê? Porque aí você desmaia, você vai da vertical para a horizontal, facilita o fluxo, facilita a chegada de oxigênio. É um mecanismo de defesa que o corpo tem. Agora, essa respiração pode ser feita do seguinte modo. Você pode inspirar contando em 4, segurar contando em 4 e expirar contando em 4. Então é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E você faz isso 4 vezes. O que você está fazendo? Quando você inspira, você está trazendo oxigênio. Quando você segura, você está criando o que se chama hipóxia, uma faltazinha de oxigênio que libera uma substância chamada adenosina, que dilata os vasos, e quando você solta e respira de novo, o oxigênio vai em área que não ia antes. Então você está ampliando a sua capacidade mental. Isso leva o quê? 4 segundos, 1 minuto no máximo, 4 segundos cada vez. Então, se em menos de 1, 2 minutos, você faz uma reoxigenação cerebral. Outra coisa importante na sua harmonização é a sua habilidade de visualizar. Se você visualizar em colorido, tem um impacto muito grande. Pessoas deprimidas pensam em preto e branco. Pessoas apaixonadas pela vida pensam em colorido. Daí que está o fundamento científico, por exemplo, da cromoterapia. A outra importante fator na harmonização da sua vida é o gerenciamento do seu tempo. Se você não consegue gerenciar o seu tempo, você não consegue gerenciar a sua vida. Porque a sua vida, o que ela é? Um tempo. Todos nós nascemos iguais, sabia disso? Nós nascemos nus e temos 24 horas por dia. O que você faz com as 24 horas faz toda a diferença. Tem sujeito que não consegue gerenciar o tempo. Então a primeira coisa que você tem que aprender é a gerenciar o seu tempo. Você tem que saber dar prioridade às coisas importantes, não às coisas urgentes. Tem sujeito que só faz na hora da crise. Ou seja, tudo é urgente. Então você tem que ter coisas urgentes e importantes, urgentes e não importantes. Essas vezes você tem que fazer. Mas o mais importante de tudo é fazer as importantes que não são urgentes. Ou seja, fazer com planejamento. Porque se você falha em planejar, você está planejando em falhar. Essa que é a verdade. Você imagina um sujeito que chegou ao pico do Monte Everest. Você acha que ele chegou lá por acaso e se deu conta que estava lá? Não. Ele planejou anos. Ele colocou uma energia. Cada etapa ele estudou. Ele desenhou na mente primeiro. Então, lembrando que eu falei? Tudo é criado 2 vezes. Primeiro você cria aqui, depois você manifesta aqui. Então você sabendo fazer isto e harmonizando isso no seu ambiente de trabalho, você pode usar o seu ambiente de trabalho como um mecanismo de transformação. Você usar o seu trabalho para a sua própria evolução. Claro que você vai ganhar dinheiro também com isso. Mas mais importante do que o dinheiro é a sua realização, é a sua autorrealização, enquanto você está contribuindo para a sociedade também. Porque se você só fizer para você e não fizer para a sociedade, é igual mascar um chiclete. Você masca, ele começa a perder o gosto, uma hora você tem que cuspir fora. Você vai ver que um indivíduo que é muito egocêntrico,
que é muito egoísta, que só cuida dele, ele não tem satisfação na vida. Chega uma hora que a vida fica cinza para ele, porque ele não está contribuindo para o outro ser. Nós somos animais sociais, nós não vivemos isolados em ilhas, e se o seu vizinho está sofrendo, é problema seu também. Se você vive em parede de meia com alguém, e o telhado do vizinho está pegando fogo, é seu problema também. Não é verdade? Então é importante você harmonizar tudo isto, aprender a trabalhar com relaxamento, aprender a trabalhar com respiração, que facilita a oxigenação, saber gerenciar o seu tempo, fazer tudo de modo ético, porque se você fizer isso sem ética, existe um conflito interno, que você paga um preço. Todas as vezes que você é antiético, todas as vezes que você está em incongruência com seus valores, há uma depressão do sistema imunológico, você fica mais propenso à doença, essa é a verdade. Se você vai fazer alguma coisa que gere sentimento de culpa, às vezes não vale a pena fazer, porque uma das manifestações de maturidade é você poder adiar gratificação. Às vezes o sujeito quer alguma gratificação imediata, mas ele paga um preço muito caro por isso, não vale a pena. Então o que adianta você fazer tudo isso se a sua vida está desarmonizada? Então, harmonizando a sua vida é muito importante, porque do contrário não adianta nada. Que adianta você morre aos 40 anos de infarto? O que adianta todas essas metas, todos esses sonhos, todas essas realizações que você planejava? Não vai ter impacto nenhum. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Você quer ver um detalhe importante? É aquilo de como você percebe as suas metas, como possibilidade ou como expectativa. Se você percebe como expectativa e não acontece, você fica frustrado. Se você percebe como possibilidade e não acontece, continua sendo possibilidade. O bom vendedor é aquele indivíduo, por exemplo, que desperta confiança em quem está comprando. Então a pessoa vende mais. E esse aspecto de confiança, você tem que levar em consideração que depende do território. O indivíduo às vezes pode ser confiável no campo afetivo, mas não é confiável no campo financeiro. Ou vice-versa. Então você tem que examinar o seguinte, na sua profissão, na sua carreira, no que você está querendo atingir, qual é o detalhe que realmente no final vai ter um grande impacto para você. A diferença está no detalhe. Isso é que você tem que entender, porque todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. Se você caminha, você tem que ver metros na sua frente, senão você bate. Se você dirige um carro, você tem que ver quarteirões na sua frente, senão você bate. Se você pilota um jato, você tem que ver milhas na sua frente, senão você bate. Você está pilotando um jato a 1000 km por hora, aparece um obstáculo a 500 metros, você já bateu. Quanto maior a velocidade que você se locomove, maior terá que ser a sua capacidade de antecipar. Não é verdade? Quando você caminha, metros. Quando você dirige, quarteirões. Quando você pilota, milhas. Agora, como que você antecipa o futuro? Você não aprendeu na escola. Então deixa eu lhe dar uma pergunta que você vai levar para casa de presente. Vai ficar com você. O que é hoje impossível na minha vida profissional? Mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo. Você fazendo essa pergunta, você permite ao seu cérebro responder. Você nunca pode obter a resposta certa com a pergunta errada. Então essa pergunta lhe permite, perguntando ao cérebro, o cérebro responde. Lhe permite abrir novas perspectivas, lhe permite criar novos paradigmas. E com isso, aquilo que era impossível passa a ser possível, contanto que você saiba antecipar. Indefinidamente, a única pessoa que pode segurar você é você. Então o que você tem que desenvolver é essa habilidade de entender o seguinte, que você tem que estar sempre em constante melhora. Não tem nada errado em você querer. Você chegou num ponto, você quer outro. Agora, o que você não pode é associar a sua felicidade a isto, porque senão você fica naquela história. Quando eu. Então, mesmo que você já tenha o bastante para você, eu sugiro que você continue ambicioso, que você continue produzindo mais, querendo mais, porque se você parar de querer, se você parar a sua ambição, você para de pensar também. Aí o seu cérebro diminui a atividade. Se você não estiver constantemente desafiando o seu cérebro para novas possibilidades, para novos sonhos, para novas realizações, o cérebro vai o quê? Vai atrofiando.